Isso, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, o Senhor está aqui. Já me ajuda a começar a pregar nessa noite. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz a ela assim: hoje, fala como profeta, hoje é noite de você quebrar ciclos. Hoje é noite de você quebrar ciclos que estão te impedindo de avançar. O Senhor tem me dado uma série de mensagens. E na última quarta-feira falamos de uma mudança de uma posição de medo a uma posição de coragem. E nessa noite eu quero falar sobre você, sobre ciclos. Porque na nossa vida, romper ciclos é necessário. Na nossa vida, fechar ciclos é necessário. Existem ciclos que, quando não fechados, levam-nos à ruína. Levam-nos a prisões que não queremos. Então, a viver a mesma vida e cometer os mesmos erros é uma repetição de ciclo. E às vezes você pode estar se perguntando: por que eu não avanço? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que nessa determinada área eu não mudo? Por que isso não acontece? Por que eu não dou passos à frente? Eu só estou vivendo a mesma coisa. Às vezes você não está avançando porque tem ciclos na sua vida que precisam ser encerrados. Mas só que muitas das vezes, quando vivemos ciclos e repetições, indagamos a Deus porque não avançamos, porque não vivemos, porque estamos nesse loop infinito, porque às vezes o ciclo ele vai nos levar a uma zona de conforto. Eu não sei se você já escutou esse tipo de crente que diz assim: eu sou assim e vou morrer assim. Deixa eu te falar, não, você pode ter chegado assim, mas você não vai morrer assim, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem uma obra para fazer na tua vida, e essa obra não é você ficar da mesma maneira, não, essa obra é contínua, é de avanço, é de mudança. A palavra do Senhor diz que Ele nos chama para viver o que? Novidade de vida. Então, se eu estou vivendo um ciclo repetido, uma coisa repetida, tem alguma coisa errada. Eu tenho que aprender e quebrar um ciclo. Jesus nos chamou para viver essa novidade. Ele tem uma obra, Ele tem uma novidade sobre nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, o versículo 11, vamos ler do 11 ao 16, quantos acharam? Glória a Deus, vou te dar mais um tempo para que você acompanhe a leitura. Depois de Josué, nós falamos de Josué na semana passada, e hoje o Senhor vai falar contigo através do livro de Juízes. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel?
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Será que você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. O que você acabou de ler é a história de um homem chamado Gideão. Do versículo 11 até o versículo 16 vai falar sobre a chamada de Gideão, quando Deus aparece para Gideão e libera uma palavra sobre ele. Mas antes de entender sobre essa chamada de Gideão e por que o Senhor apareceu para Gideão e o chamou, você tem que entender o que é que acontecia outrora com o povo de Israel. A palavra diz que o povo de Israel saía de cativeiro e depois era entregue novamente a cativeiro. A palavra diz que Deus levantava um homem, libertava o povo de Israel e logo o povo de Israel estava sofrendo de novo nas mãos dos inimigos. Então o que é que Israel estava fazendo? Israel estava repetindo ciclos, estava vivendo repetidamente ciclos. E todas as vezes Deus levantava um servo para libertar o povo do inimigo. Mas o que é que acontecia? Eles voltavam a fazer coisas mais diante do Senhor e repetia o ciclo e voltava para o mesmo lugar de escravidão, o mesmo lugar de aprisionamento, o mesmo lugar de opressão do inimigo. Então o povo de Israel vivia um ciclo repetido. E quando eu e você acabamos de ler, a partir do versículo 11, Deus ele vai falar com o homem. Deus ele mais uma vez levanta um homem para que esses ciclos sejam quebrados. A palavra, se você ler o capítulo 6 anterior, o capítulo 6, versículo 8, vai dizer que o Senhor entregou eles na mão dos medianitas. Assim, o capítulo 6, versículo 6 vai dizer: assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos medianitas. Por quê? Porque ciclos repetidos, ele te debilita. Como assim, pastor? Pensa comigo, quando você vive ciclos repetitivos e que você não consegue avançar e que tem alguma coisa errada, você vai começando a ficar debilitado. A sua fé ela começa a esmorecer, você começa a querer desanimar, você fica triste, você se entrega àquilo e você vive aquilo, porque já faz parte. Então muitas das vezes o inimigo ele não vai precisar roubar a palavra de Deus sobre a sua vida, mas ele vai precisar te debilitar. Como assim? Responda com inteligência. Israel, o povo de Deus, tinha uma promessa, sim ou não? Sim, o povo de Deus tinha uma promessa de ir para a terra que mana leite e mel, mas só que durante essa promessa eles viviam ciclos repetitivos. Então muitas das vezes na minha e na tua vida o inimigo ele não precisa roubar a palavra que Deus liberou sobre nós, ele só precisa te colocar nesse ciclo, esse ciclo repetitivo, de voltar para o mesmo lugar, de não conseguir avançar. E o capítulo 6, versículo 6 vai dizer isso: assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos inimigos. Porque o Senhor, Ele tem promessas para a nossa vida, Ele tem milagres para as nossas vidas, o Senhor Ele fala para as nossas vidas, mas muitas das vezes vivemos isso, e assim como o povo de Israel repetia esse ciclo, ficava debilitada. Eles repetiam um ciclo de murmuração. Deus libera uma palavra sobre aquele povo, de ir para uma terra que mana leite e mel, mas durante o percurso, eles voltavam a murmurar, eles voltavam a ser incrédulos, eles voltavam a desobedecer, e voltavam para onde? Para o mesmo lugar, prisão, cativeiro. Mas o Senhor é um Deus tão misericordioso que Ele sempre levantava um outro homem para ir lá e libertar o povo, porque a palavra dEle diz que aquilo que Ele liberou para a nossa vida não volta.
A palavra dele diz que nada que ele liberou volta vazio, que ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Deixa eu te falar, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida não voltou atrás. Esse ciclo você só precisa encerrar e entender onde você tem que encerrar. Onde você está batendo e voltando, onde o que é que está acontecendo. Então, eles não perderam a bênção. Aquele povo, Deus não diz assim, não, vocês não vão mais, não, eu não vou dar mais a terra a vocês. Não, Deus tinha uma palavra sobre eles, mas por causa dessa repetição de ciclo, de murmuração, de incredulidade, de desobediência, a palavra do Senhor no livro de Números 14, versículo 22 ao 23, vai dizer que, por isso, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Por quê? Porque estava vivendo o ciclo. Aquele tipo de crente que passa ano, entra mês, entra primavera, verão e diz assim, não estou. A mesma coisa, não muda. Não consigo viver milagre, não consigo avançar. Nessa área não dá, eu estou vivendo a mesma coisa. Meu irmão, deixa eu te dizer, a promessa do Senhor, ela não foi anulada, mas comece a perceber em qual ciclo, onde é que eu estou voltando, onde é que eu estou batendo e voltando para o mesmo estágio. E quando o ciclo, ele não for quebrado, a história se repete. Israel, uma palavra do Senhor, vivia um ciclo de pecado, passava pela opressão do inimigo, clamava ao Senhor e Deus levantava um libertador, vivia esse ciclo. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, é tempo de você quebrar esse ciclo na tua vida. É tempo de você entender e dizer assim, não, por aí, porque nessa área aqui está com alguma coisa. Deixa eu voltar e entender, não Senhor, não quero, eu quero viver novidade de vida. A palavra do Senhor diz que quando nós se voltamos para o Senhor, nós vivemos um cântico novo, Ele entrega na nossa boca um cântico novo, mas tem gente vivendo repetição de amargura, de murmuração, só palavra de morte. Deixa eu te falar, quebra esse ciclo. Deus tem um cântico novo para a tua boca, para a tua família, para a tua vida, para a tua fé, para o teu ministério. É cântico novo. Eu não consigo caminhar com Deus que diz que Ele faz infinitamente mais do que vivemos, do que pensamos, do que imaginamos, do que sonhamos, e está caminhando com esse Deus e vivemos o mesmo ciclo. Tem crente que diz assim, não, o meu pai foi assim, é assim também comigo. Não, meu irmão, Deus te chamou para ser diferente do teu pai, é uma nova história na tua vida. Quebra esse ciclo hereditário. Eu vejo o crente dizendo assim, não, a minha família toda tem pressão alta, eu também vou ser assim. Deixa eu te dizer, não, com você o ciclo vai se quebrado, você não vai ter pressão alta. Enquanto o ciclo não for quebrado, enquanto esse ciclo não for quebrado, a história ela vai se repetindo. E estava acontecendo isso com o povo de Israel, até um dado momento que Deus levanta um homem chamado Gideão, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz assim a ele, assentou-se debaixo do cavalo e disse assim o anjo do Senhor, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor começa a falar com Gideão, porque, como eu já falei para você, a palavra dele, ela não volta para trás. Se Deus disse que ia dar a terra ao povo, o povo ia ter a terra, mas até entender que precisava caminhar com o Senhor, confiar no Senhor, ter total dependência do Senhor, eles estavam vivendo esse ciclo. E veja como é perigoso vivermos ciclos na nossa vida. A palavra vai dizer, você acabou de ler, que Gideão, ele estava no lagar, repita comigo, lagar. Aleluia. Gideão, ele se esconde, no versículo 11, a palavra vai dizer que ele estava malhando trigo. Para o quê? Para ficar salvo. Se você pode ler o versículo 11, vai dizer que ele estava lá, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o que é que estava acontecendo naquele contexto? O povo estava sendo
opresso pelo inimigo, o povo estava no cativeiro do inimigo, o que vivendo esse ciclo repetitivo de pecado, de murmuração, vivendo um ciclo repetitivo de desobediência. E a palavra diz que Gideão, naquele contexto do povo de Israel, ele se esconde. Para quê? Para estar a salvo do inimigo. E ele vai para o lagar. Ele vai malhar trigo. Por quê? Porque ele queria se ver a salvo dos medianitas. Quando você e eu não quebramos ciclos na nossa vida, na nossa trajetória, os ciclos eles começam a fazer esconderijos. Calma que eu vou te explicar. Quando você vive ciclos repetitivos, os ciclos ele faz com que se crie esconderijos. Existem pessoas presas em ciclos porque criaram cativeiros na mente. Muitas das vezes você pode estar vivendo ciclos repetitivos porque na sua mente você criou um cativeiro de limitação, mas o Senhor te trouxe aqui. Eu não te chamei para você viver cativo na sua mente, no seu intelecto. Eu te trouxe para mim para te dizer: você é livre. E por estar vivendo aquele contexto, Gideão ele vai para aquele esconderijo. E criou esse cativeiro. Vivemos ciclos em que muitas das vezes a nossa mente fica limitada a um cativeiro e achamos justificativas. Eu não sei você, mas eu já conversei com pessoas que viviam uma realidade de ciclos viciosos. Eu não sei se você já teve a chance de conversar com alguém assim. E quando você conversa com essa pessoa, ela fala assim: eu sou assim porque eu sou viciado, eu sou assim porque já faz muito tempo que eu sou assim. Não, eu sou assim. A pessoa ela cria um cativeiro na sua mente, mas deixa eu liberar uma palavra do Senhor. Você pode até estar assim, mas você não é assim, porque a palavra do meu Deus me diz: aquele que Ele libertar, verdadeiramente será livre. Você pode estar assim, você pode ter feito uma justificativa, um esconderijo, você pode ter se fechado, limitado o seu entendimento para dizer: não, eu sou assim, eu já não tem mais jeito, já faz parte de mim. Não, Deus te chamou para viver em liberdade. Você é livre de toda amarra de ciclos, de toda amarra do passado, de toda maldição hereditária, de tudo aquilo que veio sobre você. Você é livre de todos esses ciclos. Então você não é esse ciclo repetido, você não é esse ciclo que se repete, você não é esse pecado. Não se conforme de tal maneira de se esconder no esconderijo e você arrumar uma justificativa para um pecado e dizer assim: não, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Não, meu irmão, deixa eu te dizer com toda a autoridade e temor diante do Senhor Jesus: Ele não te chamou para viver esse cativeiro, Ele te chamou para ser livre. Você não é esse pecado, você não é os erros que você cometeu, não, você não Deus não tem essa realidade para você, meu Deus. Não tem, é uma nova realidade. Você não vai viver o mesmo. Deus tem um novo para você. E mesmo Gideão, encontrado aquele lugar de refúgio em meio a esses ciclos da desobediência, de pecado do povo de Israel, para se ver a salvo do inimigo, um assalvo que era só na mente de Gideão, porque a qualquer momento o inimigo poderia chegar naquele lagar, a qualquer momento o inimigo poderia ter com ele naquele lugar, mas Deus chama ele de valente. É isso que eu acho poderoso, e é aqui que eu começo a pregar nessa noite. Mesmo em meio ao esconderijo e aos ciclos repetidos, Deus ele te encontra. Então não vem dizer para mim: não, pastor, não tem jeito para mim. Tem jeito para você sim.
Tem jeito para você sim, porque assim como o Senhor encontrou Gideão naquele dia, no esconderijo, sendo opresso para o inimigo, deixa eu te falar, não tem inimigo na sua vida que se levante diante do nome do Senhor Todo-Poderoso. Não existe. E Deus chama ele de valente. No versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora pensa comigo, um cara que estava se escondendo do inimigo, Deus olha para ele e chama de valente. Um cara que estava com medo, escondido, com medo da opressão do inimigo, Deus o chama de valente. Agora você me pergunta, por quê, pastor? Pergunta. Porque o céu, ele não chama pelo que você é, mas pelo que você vai se tornar. Deixa eu te falar, o mundo ele te chama pelo teu pecado, mas o céu te chama pelo que ele vai fazer na tua vida. Não, o céu ele te chama pelo que você vai se tornar, e eu posso te provar. A palavra do Senhor diz que Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo matava os cristãos, mas certo dia Deus teve um encontro com ele. Deus ele não chama Paulo por aquilo que Paulo cometia, pelos ciclos que Paulo vivia, em perseguir os cristãos, em matar os cristãos, mas Deus chama Paulo por aquilo que Deus ia fazer na vida dele. O céu ele me chama e te chama, não por o que você está vivendo hoje, mas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida amanhã, quando você sair desse ciclo repetitivo. E Paulo era um perseguidor, um repetidor de ciclos, mas Deus chama ele pelo que vê nele e pelo que ele vai se tornar. E deixa eu te falar, quando há uma liberação de um nome profético, isso quebra ciclos. Vou te ensinar agora a você quebrar ciclos hereditários na sua vida. O que foi que Deus chegou em Gideão e disse a ele? Um homem que estava com medo devido a ciclos repetitivos, ele disse assim: valente. Deus olha para Gideão e libera um nome profético sobre ele para quebrar todo o jugo do ciclo. Deixa eu te falar, não é porque a geração passada dos seus pais não teve um casamento bem sucedido que você não vai ter. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus hoje ele te chama por um nome profético e te diz: eu quebro esse ciclo agora do medo. Não é porque os seus pais viveram um ciclo de separação que você vai viver. Não é porque a sua mãe ficou frustrada que você vai também ser. Não é porque fulano desviou que você vai. Deus te chama com um nome profético nessa noite. Você é valente, porque Ele é contigo. Aleluia. O nome profético liberado quebra esse ciclo do passado. Ele estava com medo e escondido, mas Deus libera uma palavra e diz: ei, homem valente, eu sou contigo. E quando Deus ele libera esse nome profético sobre nós, Ele nos chama para ser um mensageiro. Você vai ser feliz, você vai ser amado, você vai ser próspero. Ei, você vai ser alicerçado na rocha. Não permita que os ciclos que muitas das vezes você vem vivendo, ou que os seus pais viveram, ou que alguém viveu ou fez com você, dite aquilo que o Senhor vai fazer no futuro, amanhã. E quando eu notei isso, eu achei poderoso. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus ele não te chama pelo teu destino. Ele não te chama pela tua história. Às vezes você pensa assim: não, Deus não vai me chamar porque eu tenho uma história tão pesada, eu tenho um destino tão amargurado. Não, Ele não te chama. Ele te chama pelo nome. A palavra do Senhor diz que Ele nos chama pelo nome. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não diz assim: ei, tu que pecou. Não, Ele te chama: ei, meu filho valente, levanta. Ele nos chama pelo nome.
Agora, para haver quebra de ciclos, tem que ser restaurado altares, e alguns outros altares têm que ser quebrados. A palavra diz que após receber essa palavra do Senhor, antes de entrar em guerra, antes de ir para a guerra, livrar o povo de Israel, Gideão, ele destrói altares de Baal. Gideão quebra altares que aquele povo vivia em ciclos, em adoração a outros deuses. Então deixa eu te falar, para haver restauração na tua vida, tem que haver quebrança de ciclos e de altares que precisam ser quebrados. E existem vários tipos de altares que nos comprometem e facilitam a repetição de ciclos negativos. Altar do medo e da insegurança, altares da inveja, do orgulho, do vício, de hábitos destrutivos, altares da rejeição e do ressentimento, altares da mentira e do engano, altares da idolatria moderna. Mas o que eu queria falar nessa noite para você, eu não tenho muito tempo, é altares da rejeição da própria espiritualidade. Meu Deus, como assim, pastor? Altares da rejeição da sua própria espiritualidade, falta de fé, abandono do primordial, oração e leitura da palavra. Quando eu orava sobre essa palavra, o Senhor me dizia: estamos num tempo em que a igreja tem rejeitado tanto a doutrina da fé, a doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor, qual eu deixei para o meu povo, que a igreja tem passado a acreditar mais no físico do que no espiritual. Como assim? Você tem rejeitado a sua fé, que para você é mais fácil acreditar no físico. Para você é mais fácil acreditar no laudo do que na cura, acreditar na morte do que na salvação. Tem sido mais fácil. Eu vejo a igreja dizendo assim: não tem mais jeito para essa pessoa, ela já está entregue. Não, nós temos rejeitado aquilo de mais precioso que Ele nos deixou. Tem jeito sim, tudo é possível aquele que crê. Temos que quebrar esse ciclo do abandono da nossa fé. A palavra do Senhor no livro de Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A chave para você quebrar ciclos que são vividos hoje, ou ciclos hereditários, deixa eu te falar, é a fé. A fé, ela quebra qualquer tipo de ciclo que você está vivendo. Porque para ter fé eu preciso acreditar e declarar mesmo onde ainda eu não pisei. Porque Hebreus já diz, é essa convicção de que eu declaro mesmo sem ainda eu ter acessado. Mas hoje a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de eu e você, tem vivido num ciclo que é mais fácil eu confiar no banco, que promete segurança, é mais fácil eu confiar em outro homem, é mais fácil eu confiar no laudo médico, não, o médico disse isso e é isso mesmo, é mais fácil eu confiar nos resultados negativos. Deixa eu te falar, mas contudo Deus te chamou para viver algo maior. Deus te chama nessa noite para quebrar todo o ciclo. Você não vai viver essa realidade de repetição. Eu tenho algo novo, mas que só é possível viver se você viver em fé e se posicionar em fé. A fé quebra todo tipo de ciclo na sua vida, rompe barreiras, desafia padrões e abre caminhos onde antes só havia deserto.
Os ciclos só são quebrados quando o impossível se manifesta. E eu quero declarar sobre o culto fé nessa noite: Deus está levantando Gideões, que diante do medo vai se levantar como valente, que diante dos ciclos do passado vai se levantar e vai colocar assim, vai dizer: Senhor, risca aqui o chão, é até aqui, Satanás, aqui mais não, hoje mais não, amanhã mais não, na minha geração não, na minha família não, nos meus filhos não, na minha vida financeira não. Seja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Se coloca de pé nessa noite, há uma atmosfera poderosa nessa noite. E o Espírito Santo me impele a dizer isso. O tempo de repetição acabou. E eu quero falar de novo. E você vai fechar o seu olho. Eu não sei onde o inimigo tem te feito viver essa repetição. E eu vou dar uma ordem agora na autoridade que há no nome de Jesus. O tempo de repetição acabou. Nós damos uma ordem agora, Satanás. Até hoje a repetição acabou. Deus tem uma nova história, um novo tempo. Nós declaramos na autoridade que há no nome de Jesus. Você vai viver novidade de vida. Você vai viver novidade de vida. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo. Eu declaro agora que toda maldição hereditária está sendo quebrada pela autoridade que há no nome de Jesus. Você não é o seu pai nem a sua mãe. Na sua geração não vai se repetir. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Ciclos estão sendo quebrados aqui nessa noite. Ciclos estão sendo quebrados aqui nessa noite. Ciclos estão sendo quebrados aqui nessa noite. Outrora você vivia em medo, hoje o Senhor quebra esse ciclo do medo. Outrora você vivia ansioso, hoje o Senhor quebra esse ciclo da ansiedade. Outrora você cometia o mesmo pecado repetidamente, hoje o Senhor quebra esse ciclo vicioso do pecado. Ele te liberta verdadeiramente. Outrora você vivia pensando que você ia viver a mesma realidade dos seus pais. Hoje o Senhor te diz: eu quebro esse ciclo agora. Na sua geração não. Outrora você pensava que você ia ser frustrado na área sentimental. O Senhor te diz hoje: eu quebro esse ciclo na tua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não poderia terminar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou aqui e você nunca disse sim ao Senhor Jesus.
Você chegou aqui e nunca teve essa chance de confessar o nome do Senhor Jesus, mas hoje Ele te trouxe aqui para você quebrar esse ciclo e você declarar que você é dele. E hoje é noite de você dar um passo de fé. Se você é essa pessoa que nunca teve a chance de dizer sim ao Senhor, levanta a sua mão direita sem nenhum constrangimento. Eu quero te conhecer, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Ou se você até já teve chance de confessar o nome do Senhor Jesus, mas por algum motivo você se afastou e começou a viver ciclos repetitivos, e você tem notado que a sua vida não avança, não há mudança. Mas deixa eu te dizer, hoje é noite de quebrar ciclos e de você voltar para o centro da vontade do Senhor Jesus. Se você é essa pessoa que quer voltar para a casa do Senhor Jesus, também levante a sua mão direita. Não saia daqui, aleluia, não saia daqui sem quebrar esse ciclo. Permaneça com a sua mão direita estendida. Eu quero te ver daqui, eu quero orar por você. Aleluia, temos mãos levantadas. Será que a igreja pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Oh, a quebrança de ciclos. Oh, há um novo sendo liberado hoje. E eu queria que você desse um passo de fé, você viesse até aqui à frente. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você, eu preciso liberar sobre você essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluias. Oh, meu irmão, não sei se você está sentindo, há uma autoridade de fé sobre esse lugar. Meu Deus, há uma autoridade, há uma nuvem de glória densa sobre essa casa nessa noite. Meu Deus. Mas vocês que estão aqui na frente, eu queria que repetisse essa oração comigo. Toda a igreja vai repetir, amém. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha forma de pensar, mudará a minha forma de caminhar. Nessa noite eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos por atos, obras ou pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E a palavra do Senhor diz que nesse momento há uma festa no céu, e a gente quer fazer festa aqui para vocês também, e apresentar a vocês uma família para vocês caminhar agora. Vocês não estão sozinhos. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão virar, tá? Vamos! 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustado. Declare isso. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade.
Deus com glória a Deus e aleluia. Houve salvação na casa, por isso estamos alegres, aleluia. Agora olha para essa, antes de acabar, olha para essa pessoa que está do seu lado e diz ela assim: se eu fosse você, quarta-feira que vem eu não perdia. A gente vai ter novidade, fica ligado. Vamos ter aqui um pastor, uma bênção. Então se eu fosse você, não perdia quarta-feira que vem. Amém? Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça pela tua presença. Pai, nós te damos graça porque verdadeiramente nós sentimos a tua presença nesse lugar. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, que seja uma continuação de semana abençoada debaixo da tua graça. Pai, nós já oramos por todos os cultos no final de semana, pelo culto sexta-feira, Senhor, que a mesma glória seja manifesta nos próximos cultos, e que essa glória não fique só aqui, mas que ela nos acompanhe para as nossas casas, os nossos trabalhos, para a nossa semana, para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós te damos graça, Pai, obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Você de casa, te esperamos no próximo culto fé. Partilhe essa palavra, né? Seja canal do Senhor, te esperamos aqui, se você pode, na próxima quarta-feira ou na sexta-feira ou no domingo. Você é nosso convidado. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus.